Oi, gente, boas-vindas ao Inconscientes Lunares. Eu sou a Lua Eu sou a Lua Púrpura. e hoje a gente veio aqui para mais um Orbitando Entre Luas e o tema dessa vez é medo, né? Então já vamos começar aí falando o que que é o medo, né? Para começar, o medo não é nem bom nem ruim. Ele é uma função necessária, né? Uma reação química cerebral necessária que nos traz essa questão de sobrevivência, né? Ele é uma função muito importante desde os primórdios, para a gente perceber o ambiente à nossa volta, né? Ele traz essa percepção aguçada, ele traz um sensorial mais aflorado, né? Quando a gente pode perceber que estamos com medo, estamos nesse processo químico do cérebro, a gente percebe muito mais sons, a gente percebe muito mais movimentos, a gente tem aquela sensação de estar sendo observada, que tem alguém andando atrás da gente. Toda essa percepção sensorial, ela é muito conectada com esse nosso radar, né? Que faz a gente analisar, perceber e sentir as situações à nossa volta para ver aquela famosa relação, né? De a gente fica e luta ou a gente foge. O que que aí está sendo melhor para manter esse corpinho vivo, né? E, enfim, quer seguir de algum ponto? O medo, ele vai muito além do manter a gente vivo. O medo, ele é o que direciona a Uhum. gente. Porque quando ele é bem utilizado, quando ele está dentro de um contexto muito bem colocado, o que acontece? Por exemplo, quando você está numa situação de alta ansiedade e você fala assim, o que que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou fazer aqui? E você vai se travando, isso é um medo ruim. Porque você tem ansiedade, mais seu medo, que começa a criar 1.200 possibilidades, mas pode ser que aconteça aquilo, ou pode ser que nem aconteça. Não quer dizer que aquilo vá acontecer, quer dizer que são possibilidades. Agora, quando ele é bem aplicado, por exemplo, é quando você tem a prudência de saber que se você forçar, por exemplo, um bebê, isso é medo. Quando você tem um bebê na sua frente, você está brincando com a perninha dele. Se você forçar demais, você machuca. Isso é medo, gente. O medo que te fala, opa, a minha perna tem uma posição X, mas a do bebê não, ela não vai aguentar a minha pressão, por exemplo, de eu colocar meu peso todo em cima de uma criança. Isso é medo. Quando você tem aquela reação de, por exemplo, pegar algo, ou principalmente pegar alguém quando tá caindo. Se é o seu sentido do medo, falando, ó, tá acontecendo um negócio ali, ó, segura, põe o pé. Isso também é medo, porque ele é uma sensação primária. É alegria, tristeza, medo, raiva. São os quatro. Então, assim, você começa trabalhando ela nesse sentido. Óbvio, tudo na vida que é em grande escala tá errado. Tem que ser na dosagem correta. Nem menos, nem mais. É na dosagem correta. Então, assim, quando a gente fala de medo, a gente fala disso, de uma das sensações primárias. Não é qualquer coisa. É extrema importância você ter isso. Isso, e principalmente dentro de um ideal, vamos colocar assim. Óbvio, vai ter situações que vai ter um pouco mais, vai ter situações que vai ter um pouco menos, mas você vai ter que ter noção. Para a galera da minha idade, 27 e mais, vai lembrar muito do que eu vou falar agora. Tinha um filme chamado Crepúsculo. Sim, gente, eu assisti Crepúsculo. Outros 500. Mas tem uma cena específica que me lembra muito isso. Que é quando ela utiliza o medo dela, a personagem principal, ela utiliza o medo dela, que ela sobe numa garupa de uma moto, de um motoqueiro que ela nunca viu na vida. Ela sai em alta velocidade, num curto percurso, mas em alta velocidade, para ela poder visualizar. Porque o estímulo do medo dela de morrer acionava o do outro protagonista, que aparecia para ela falando: não faça isso, não suba na moto, desça dessa moto, cuidado. Porque o medo dela avisava para ele: ó, ela está em perigo.
Isso é medo. Ela tinha noção, quer dizer, no caso ela não tinha, mas enfim, era para ter noção que ela não pode, primeiro, ela não pode subir na garupa de um cara que ela nunca viu na vida, que estava cantando ela no início da cena, né? Segundo, que ela não pode andar em alta velocidade numa moto sem ter nenhuma proteção, nem um capacete ela tinha. E terceiro, ela entendeu que o medo dela acionava a visão dele. Então ela utilizou do medo para conseguir o que ela queria. Não é para fazer isso, gente, não é? Eu só estou explicando que como é acionado o medo, entendeu? Vocês não podem simplesmente achar que a vida é tão simples que a gente não precisa de medo. Pelo contrário, a gente precisa de medo constantemente. Porque é ele que direciona pra gente, opa, isso é perigoso, volta, vai, não, ó, mais pra frente, mais pra trás, ajeita aqui. É ele que dá esses acabamentos para as outras sensações. Se não fosse pelo medo, a gente se jogava na frente de uma arma, a gente se jogava na frente de uma estaca, a gente saía agredindo todo mundo, a gente se cortava e morria, porque ia inflamar, mas tipo, dane-se. É que só perdeu o braço. Depois perde o braço, perde o ombro, depois perde o ombro, perde o... Morreu. Então, o medo, ele é muito maior do que aquilo que a gente teme. Ele é uma emoção primária, né? E ele é de suma importância, porque a gente aprende muito com isso. Eu me arrisco a dizer que é uma das, não é a mais, porque tem uma outra, mas é uma das 4 que mais ensina a gente. Nem sempre é gostoso, mas ensina, certo? Pode continuar, senhora, para o próximo tópico. Então, eu acho que é importante a gente trazer esse reconhecimento, né? De, tipo, o que a gente teme? Como é que a gente lida com esse medo? Você deixa o medo mandar em você? Você costuma reprimir esses medos? O que você gosta de fazer, né? Eu acho que é um exercício muito interessante pensar na situação de que quantas coisas que você já fez que você teve medo de começar, né? Mas é aquele medo que fala, vai, mas vai com atenção. E quantas vezes também a gente tem que ousar um pouco e superar essa questão do medo, né? Que algumas coisas o medo não vai falar, vai com atenção. Então, olhar essas origens do que você tem medo, olhar como é que você lida quando esse medo aparece, o que você costuma fazer, para onde você costuma ir internamente, externamente, e de que forma você ouve ele, né? Como é que esse medo conversa com você, qual é o tom de voz que esse medo traz para você. Isso são pontos que podem ajudar a entender as nuances desse medo e como você pode caminhar na sua vida, né? E entender que a gente tem alguns medos que são bem irracionais, né? Que vêm de vivências, que vêm de experiências. Muitas vezes eles nos travam um pouco e a gente precisa romper com essas travas, mas também aprender a reconhecer esse medo que é saudável, esse medo que vem trazendo essa prudência, esse medo que vem trazendo essas bordas para a gente seguir, para a gente desenvolver o nosso caminho, entende? Então, é um diálogo constante que a gente pode aprender, né, a desenvolver e a ter com esses sentimentos, com o nosso corpo, porque muitas vezes nem sempre o medo vai ser aquela coisa escancarada e clara, né? Às vezes pode ser uma tensão, às vezes pode ser um encolhimento, às vezes pode ser uma desviada do olhar, né? Você não consegue focar em algo, por quê? Porque tem um medo ali. Então, é uma emoção muito múltipla, muito complexa, e dá para gente explorar ela na nossa vivência de diversas formas, né? Então, acho que é um exercício de autoobservação muito interessante para a gente se conhecer, para a gente se entender
e conseguir lidar bem com isso, lidar da melhor forma com isso para desenvolver a nossa jornada. Sim, a gente também tem que falar dos medos irracionais, gente. Tanto podem no subconsciente, como pode ser adquiridos, por exemplo, com traumas. Eles existem, não vou falar para vocês, mas existe, ou se existe. Existe, eles são muito latentes, eles são muito lascivos pra gente. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho um medo, eu tinha, né, um medo irracional de cães. Hoje não mais. Tenho um pouco, mas é um medo controlado. Mas quando eu era menor, eu escalava meus pais, ou quem quer que tivesse ali que fosse adulto, eu escalava a pessoa. Eu subia em cima da pessoa, de desespero, de um cachorro pequeno. Exceto os pinchers, que não são cachorros, um salsichinha, um outro cachorro, eu também escalava, desesperadamente. Eu tinha pânico de cachorro, não tinha uma explicação. Eu só tinha uma paura, um medo absurdo. E como eu sempre falo, eu sempre eu sempre falo, se você tem esse tipo de medo, não vai ser só uma taróloga, ou só uma numeróloga, ou só uma terapeuta holística que vai resolver o seu problema. Você precisa procurar um profissional científico para trabalhar em conjunto. Porque sim, pode ser medos de vida passada, pode ser medos da sua energia, pode ser demanda, pode ser um monte de coisa. Mas não vai ser só a terapia holística que vai te ajudar. Ela precisa ser trabalhada em conjunto com a terapia científica. Terapeuta holístico não faz milagre, gente. A gente tenta, mas a gente não faz. Então, se atentem muito a isso, principalmente quando são medos assim. Por exemplo, na humanidade, muitas pessoas têm medo de escuro. Porque lá nos primórdios, como diria um comediante que eu gosto muito, na época dos Incas e dos Maias, e até antes, acontece que o escuro era associado a feras, a pessoas com problemas, a doenças de você morrer, porque o frio vinha à noite, as feras vinham à noite, as guerras aconteciam à noite. Por quê? Você não está esperando. Vai acontecer e é isso. Tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, mas era o que tinha. Então, muitas pessoas hoje têm pânico de escuro por conta disso. Que é uma coisa inconsciente, o famoso inconsciente coletivo, que não é bom, mas tá aí, a gente tem que tratar ele também, certo? A gente traz esse inconsciente coletivo e medo do escuro. Por quê? Porque nos primórdios da humanidade, o escuro representava o maior perigo. Porque por mais que, por exemplo, um olho humano consiga se adaptar à escuridão, porque consegue, no começo você fica meio, não estou enxergando muita coisa, mas depois você consegue começar a enxergar algumas coisas. Não é igual no claro, que você enxerga a longas distâncias. E quem não enxerga usa óculos. Deveria, pelo menos. É... Mas você consegue enxergar uma certa distância. Seu olho vai se adaptando àquela escuridão e você vai conseguindo enxergar uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa colar. E aí você começa a entender o ambiente até que seu olho está mais acostumado e você consegue trabalhar ali naquele escuro. Mas você imagina isso nos primórdios. Obviamente, um animal noturno ele tem uma visão bilhões de vezes melhor do que a nossa de noite. Então, para uma pessoa que dormia ali, era um pânico. E isso foi se acumulando no inconsciente coletivo. Então, por isso que existem muitas pessoas hoje que têm pânico de escuro, que traz isso. E tem que tratar, óbvio que tem que tratar. Mas o que eu quero dizer aqui é que não é só uma terapia holística que vai te ajudar, ela pode te ajudar em muito. Mas se você conseguir trabalhar com uma terapia científica, famoso psicólogo, psicóloga, psiquiatra, que também psiquiatra é maravilhoso, dependendo dos casos, é de suma importância. Vocês irem até esses profissionais, vocês falarem que vocês têm esses problemas e vocês tentarem resolver.
Entendem? Então, assim, antes, isso aqui já é o encerramento do vídeo, mas eu queria deixar isso muito claro. Que aqui, jamais eu e Lua vamos falar assim, gente, vamos largar os psicólogos, jamais. Os psiquiatras, jamais. A gente trabalha em conjunto. Eles trazem a parte científica, a parte de estudo, a parte total, ali que o corpo precisa também. E a gente traz a parte espiritual, a gente traz a parte emocional, a gente traz outras partes que completam uma coisa na outra. Essa parte que eu queria deixar muito clara. É a necessidade da completude. O corpo, ele é um completo. Ele não é, você é o seu emocional, você é o seu mental, você é o seu... É tudo junto, gente. Não dá para tratar um lado e, deixa o outro lá. Não. Lula vai me entender bem. O imperador fala muito disso. Não dá para você olhar para um lado e esquecer o outro. Porque na hora que você terminar de arrumar esse aqui, aquele lá tá podre. Você vai ter que trabalhar o triplo lá. E aí esse aqui cai. Então você tem que distribuir isso. Você tem que trabalhar em todas as áreas. Você tem que entender todas as áreas. Não é tão simples como parece. Uhum. Então, a galera que tem problemas com medo, principalmente esses medos irracionais, que não conseguem fazer as coisas, que se travam para fazer qualquer coisa simples porque está com medo, busquem ajuda profissional, científica e holística. Porque a holística vai te ajudar sim. Eu sei que também tem profissionais da área científica que vão falar, não, não é. Ajuda, gente. Buscando profissionais responsáveis, que têm respeito e ética no trabalho, vocês têm a melhor assistência possível, porque você consegue trabalhar o todo, não só uma parte. Isso que é o mais importante quando a gente está falando de seres humanos. Trabalhar o todo e não uma parte. Não fica focada numa coisa, porque o resto está se acabando enquanto você está focado aqui. Certo? É isso, minha gente. Esse é o papinho de hoje sobre medo. Provavelmente esse assunto vai vir de novo, porque tem mil e outras facetas para falar dele. Como eu disse, é uma emoção, um sentimento primário. Então, assim, dele se vê muita coisa. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Algo a acrescentar, minha senhora? Tudo certo. Então é isso, meus amores. Um beijo para vocês. Se cuidem. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho.